Olá, alunos! Eu sou a professora Taira e hoje nós vamos falar sobre os ensaios de laboratório. Bom, então nós vamos começar com uma breve introdução sobre o tema. Nós temos vários ensaios de laboratório. Então, nós temos os ensaios, o ensaio de granulometria com peneiramento e ou sedimentação. Nós vamos ter os ensaios para determinação dos limites de Adeberg. Vamos ter um ensaio de Proctor, que é um ensaio de compactação. Teremos também ensaios para determinar a sucção do solo, com vários métodos, como o método do papel filtro. Nós teremos ensaios com permeâmetro, que já vimos, né, para determinação do coeficiente de permeabilidade. Os ensaios de compressão endométrica, cisalhamento direto, compressão triaxial, isso para falar apenas em solos, né? Se falarmos em rochas, teremos outros tantos. Temos também vários ensaios de campo, dentre eles, né, o mais conhecido, o SPT, mas temos também o cone, o peso-cone, o ensaio de palheta, o pressiométrico e dilatométrico. Diante de tantos ensaios possíveis, nós temos que pesar qual dos dois, se ensaios de laboratório ou ensaios de campo, ou, né, ambos, nós escolheremos para aquela situação, né, real. Claro que depende da disponibilidade também dos ensaios, mas nós temos que saber as limitações, porque qualquer escolha, né, é preciosa. E, de fato, não nos interessa ter uma grande quantidade sem saber analisá-los ou, de fato, não serem úteis para aquele caso. Bom, os ensaios de laboratório, então, vamos falar um pouco das desvantagens, né, das limitações deles, em termos gerais. Então, os ensaios de laboratório, eles, mesmo que a amostragem seja, né, se faça uma, deseja-se, obtenha-se uma amostra interformada, ainda assim, a gente provoca uma perturbação mecânica durante a amostragem. Por mais que ela seja cuidadosa, criteriosa, ainda assim obtemos uma perturbação mecânica. Temos também uma alteração do estado de tensões durante a amostragem e a estocagem. Quando a gente retira a amostra do subsolo, as tensões totais tornam-se nulas, então nós vamos ter uma pressão neutra negativa, que durante a estocagem ela é perdida em uma determinada parcela. Então, nós temos alteração, sim, do estado de tensões durante todo o processo, até que seja de fato realizado o ensaio. Mas os ensaios de campo também têm suas desvantagens e limitações. Então, podemos ter, né, perturbação do solo, dependendo do ensaio, naquela massa de solo que sofre, né, a ação do equipamento, com até possibilidade de amolgamento, quando a gente, né, se for uma argila. Podemos ter geração de excesso de pressão neutra, ou também denominado poropressão, pelo impacto do equipamento. Claro, dependendo do equipamento e da técnica. E limitações inerentes aos métodos e as correlações que a gente vai usar, né, as correlações propostas. Bom, qual dos dois então usar? Apesar do ensaio de laboratório, dos ensaios de laboratório, né, alterarem o estado de tensão do solo, né, a gente pode reaver esse estado de tensão. A gente pode confinar a amostra à tensão que seja, a tensão confinante, similar àquela que é encontrada em campo. Inclusive,
quando há anisotropia, né? Se a gente vai considerar um ensaio triaxial, é possível. Bom, ainda assim, vai depender de caso por caso e ensaio por ensaio e da disponibilidade, mas em termos gerais, é isso aí. Veremos os ensaios que predominantemente nos dão comportamento do solo, né? Porque é claro que é importante termos assim os parâmetros geotécnicos, mas mais do que os parâmetros geotécnicos, né? Hoje, com essa questão toda de rupturas, esses questionamentos, tem sido muito importante sabermos o comportamento mecânico do material. Então, a gente pode ter um material que tenha uma alta resistência, mas que, por exemplo, tem um comportamento frágil, né? Então, aquele material ele vai romper sem apresentar muita, sem deformar muito. Então, às vezes a gente nem vai conseguir medir, auscultar isso, né? Por exemplo, né? Uma barragem, a gente às vezes nem vai conseguir auscultar, né? Verificar essas mudanças. Porque o material ele pode ter um comportamento frágil, romper de repente, né? Na verdade, não é bem romper de repente, mas com pouca deformação. Então, saber o comportamento mecânico do material é extremamente importante. Por isso, nós veremos dois tipos de ensaios de laboratório, né? Que é um ensaio de cisalhamento direto e o de compressão triaxial. Os outros ensaios, é claro que eles são fundamentais para a geotecnia, mas vamos nos ater a esses dois que para discutir o comportamento mecânico, ok? Bom, começamos pela questão, né, dos planos principais. A gente sempre precisa saber quais são os planos principais, determinar as tensões principais, isso é uma questão primária, né? Os planos principais são planos ortogonais entre si, cujas tensões e salientes são nulas, né? Isso só reavendo. Bom, temos, né, três tensões principais, que é a principal maior, que a gente na geotecnia fala em sigma 1, tensão principal menor, que é o sigma 3, e a intermediária, que é o sigma 2. Na geotecnia é muito importante a isotropia transversal, que a gente sempre vê, mas é porque de fato ela é importante. Então, muito constantemente a gente pode considerar a tensão principal intermediária igual à tensão principal menor. E aí, quando que a gente predominantemente vai considerar isso? Em meio sedimentar em aterros, né? Então, nós temos a tensão vertical em predomínio, né? Nesses casos, é a tensão vertical distinta das outras duas tensões horizontais, né? Num plano que seja. Então, uma tensão vertical, a gente vai ter um plano horizontal, e essas tensões que são horizontais, a gente vai ter planos verticais para elas. Bom, as tensões principais iguais vão ocorrer com o estado heterostático de tensões. Então, por exemplo, no ensaio triaxial, quando a gente não considera a anisotropia, a gente tem um estado heterostático de tensões, a tensão confinante sendo a mesma em todas as direções. Na geotecnia também é importante frisar que, por uma questão de convenção, em todas as áreas que compõem a geotecnia, a gente vai ter a compressão como positiva e a tração como negativa, né, diferentemente de estruturas. E a cisalhante, ela vai ser positiva no sentido anti-horário, assim como todos os ângulos que vamos usar, ok? Só para uma questão de convenção.
É claro que a gente pode considerar o oposto, mas todas as formulações que a gente tem, considerações, é com essas considerações quanto aos esforços, né? Bom, o círculo de Mohr, eu sei que vocês, né, muito provavelmente já viram isso na graduação, mas eu acho que é interessante a gente ver isso hoje com um outro olhar, né, com um olhar de o que que isso vai me dar para que eu analise o comportamento do solo. Então, por isso nós vamos rever, mas sempre com esse olhar, né, de o solo, ele não é algo que eu vou ter parâmetros simplesmente. É claro que os parâmetros são importantes, mas eu preciso ver como ele se comporta, como ele se rompe, ok? Tá, então temos plano principal maior e menor, né? Quase sempre o plano principal maior é o horizontal, né? Por causa de uma tensão vertical efetiva maior do que a horizontal. Quando a gente tem o círculo de Mohr, é muito fácil, né, a gente usar as formulações, porque ninguém hoje precisa ficar deduzindo mais nada, né? Mas a gente pode usar as formulações sem maiores problemas, né? Então, tendo as tensões principais, a gente obtém quaisquer outras tensões, né? A gente, de certa forma, já viu isso também, né? Então, se eu tenho o ângulo daquele plano e temos as tensões principais, temos a tensão normal e a tensão cisalhante atuando naquele plano. Quando eu falo plano, eu tenho, por exemplo, um certo volume de solo, né, que em espessura unitária vai me dar uma área, e aí eu tenho um certo plano e eu quero saber as tensões nesse plano, né? Então, tendo um alfa, um ângulo para ele, e as tensões principais, eu obtenho as tensões em quaisquer planos. No círculo de Mohr, o alfa vai ser, né, o ângulo entre o plano efetivamente falando, né, e o plano principal maior, ok? E a partir do centro, a gente vai ter vai ser o mesmo ângulo, só que o dobro dele, né? Partindo do plano principal maior. A gente também vai ter que, quando a gente considera o círculo de Mohr, falando então de compressão, né, obviamente, a tensão principal menor, que é a tensão que a gente, durante os ensaios triaxiais, essa tensão será a confinante, é o sigma 3, é a tensão principal menor, né, considerando que o ciclo de Mohr, na sua ordenada, né, é a tensão cisalhante, e na sua abscissa é a tensão normal, que a gente vai considerar aqui como positiva, ok? Mas é claro que o solo ele também pode ser submetido à tração, lembrando que o solo resiste muito menos à tração do que à compressão, ok? Bom, um determinado plano, então, com inclinação alfa, vai sair de 2 alfa no centro do círculo de Mohr. É importante a gente lembrar que a tensão cisalhante, ela é, ah, ela é muito, ela é muito, a tensão cisalhante máxima nem sempre, na verdade quase nunca, é a tensão de ruptura, né? Então nós temos ali um balanço entre tensão cisalhante e tensão normal. Se a tensão normal for suficiente para resistir ao cisalhamento, aquele corpo, por mais que tenha uma tensão cisalhante alta, se eu tiver uma tensão normal alta também, ela pode acabar resistindo ao cisalhamento, então não sendo um par de tensão de ruptura.
A tensão cessalhante, ela não é alterada pela água. A água não consegue, isso a gente vai ver mais para frente de novo, ela não consegue transmitir tensão cessalhante. Então, é uma tensão que, sendo em tensões efetivas ou tensões totais, ela não se altera. Bom, a gente também tem a situação em que o plano principal maior e o menor não é o horizontal e o vertical, mas é também nada muito complexo. A gente vai encontrar o polo. O polo é onde a gente tem os planos, todos os planos que compõem o círculo de Mohr vão se encontrar no polo, né, quando eu os traço, e a direção do plano que eu quero analisar será a mesma no círculo de Mohr. Então, o plano alfa, ele tem a mesma inclinação no círculo de Mohr. O plano beta vai ter a mesma inclinação no círculo de Mohr. Se eu tenho já os dois planos, onde eles se encontram é no polo. Se eu tenho dois planos quaisquer, na verdade, eu também já consigo traçar o círculo de Mohr. Então, eu começo traçando o círculo de Mohr a partir de planos conhecidos. Daí eu vou, encontro o polo, enfim. Isso a gente vai fazer mesmo quando o plano principal maior e o menor não são horizontais, né? São coisas básicas que a gente encontra no círculo de Mohr, que é, obviamente, inicialmente desenhá-lo e encontrar o polo. Bom, depois disso, a gente vai encontrar o plano principal maior, porque como o plano principal maior não é o horizontal e nem o vertical, ele é um outro plano, né? Quer dizer, não é, ele tem uma outra inclinação, melhor dizendo, eu preciso encontrar essa inclinação. Mas é muito simples, porque se eu tenho o polo eu já encontrei. Se eu tenho a tensão principal maior, o plano principal maior é aquele que está ligado entre o plano, que tem a inclinação dada pela uma reta, né? Na verdade, um plano que passa pelo polo e passa pela tensão principal maior. Então, assim é fácil de encontrar o plano principal maior quando ele não é horizontal nem vertical, né? Ele tem uma outra inclinação. Mas também, achou o polo? A tensão principal maior é aquela com cessalhante nula. Com cessalhante nula, você só vai ter duas quando eu tenho o círculo de Mohr, que é a tensão principal menor e a maior. Nada de fato complexo, né? Então é só você traçar e a mesma inclinação que ele recebe no círculo de Mohr é a inclinação real do plano, né? Então você naquela sua área, né, infinitesimal ali de solo, você também tem a inclinação do plano principal maior. Bom, para encontrar as tensões normal e cessalhante em um plano qualquer, partindo de planos principais que não são nem horizontal nem vertical, fica fácil também saber outro plano principal, outro plano qualquer, porque é só você traçar, né? Então, por exemplo, eu tenho esse plano aqui, o plano gama. Então como seria traçá-lo no círculo de Mohr? Simples, ele vai ter que passar pelo polo, porque todos os planos passam pelo polo. Então, com essa mesma inclinação que ele tem né, naquele infinitesimal de solo, ele vai ter essa mesma inclinação no círculo de Mohr, passando pelo polo, pronto, eu encontro o par de tensões correspondentes àquele plano gama, que é a cisalhante e a tensão normal. Bom,
O que acontece é que a gente pode, né, traçar círculos de Mohr para tensões totais ou efetivas, né? Quando a tensão neutra, quando a pressão neutra é positiva, é simples. Se ela é positiva, então a tensão total vai ser descontada dela a pressão neutra, e aí o círculo de Mohr correspondente vai vir para a esquerda. Então, o efetivo fica deslocado à esquerda do total. Quando a pressão neutra é negativa, é o contrário. Então, não é o caso aqui, nesse esquema, é a pressão neutra positiva, mas eu poderia ter pressão neutra negativa. Então, se ela é negativa em relação à total, a pressão efetiva, a tensão efetiva, ela é maior, portanto, o círculo de Mohr fica deslocado à direita. Também nada que seja de fato complexo. É só você somar e subtrair pressão neutra. Né? Na verdade, você soma, né? Você vai, de fato, somar quando ela é negativa, mas na verdade não é que você soma, né? Você considera ela negativa e considera ela positiva. Bom, lembrando, né? Claro, de conhecimento de todos, que tensão total é igual a tensão efetiva mais a pressão neutra. Bom, a água, então lembrando também, ela não transmite esforços estalhantes, ok? A água não transmite esforços estalhantes. Então, ciclo de Mohr em tensões totais, em tensões efetivas, a tensão cistaliante ela não se altera. Bom, nós temos também os critérios de ruptura. Na verdade, nós temos vários critérios de ruptura, né? Temos distintos materiais, logo distintos critérios de ruptura. Para solo, nós também temos distintos critérios de ruptura, não diferente, mas aqueles casos mais gerais, eles são atendidos por dois critérios, que são o critério de Coulomb e o critério de Mohr, que a gente fala então Mohr-Coulomb. O critério de Coulomb é aquele clássico lá do atrito, né? Então você tem um plano, o ângulo dele vai ser vai compor o coeficiente da equação. Então, no critério de Coulomb, não há ruptura enquanto a tensão cisalhante não ultrapassar a que é dada por essa equação. Lembrando que de Coulomb mesmo a gente só tem essa parcela aqui, né? Que é a tensão normal vezes a tangente do ângulo de atrito, né? Do solo. Bom, e o critério de Mohr, ele é um critério experimental. Então, você vai encontrar diversas curvas experimentalmente, diversos círculos de Mohr experimentalmente, e aí você vai traçar, né, uma curva que se adeque às tensões de ruptura. Porque cada vez que você determina um círculo de Mohr, então você tem a tensão confinante, você começa assim, né? O ensaio com a tensão confinante, então você vai aumentando, né? Você, depois que adensou, se é um ensaio adensado, você vai aumentando a tensão normal, né? Através da tensão axial, e aí você vai tendo a tensão desfiadora, mas enfim, você vai aumentando a tensão axial sobre aquele solo, mas você também vai obtendo as tensões cisalhantes a partir do círculo de Mohr. Você traça, né, a partir do sigma 1, sigma 3, você consegue, ou seja, das tensões, né, tensão confinante e tensão principal maior, você já consegue traçar o círculo de Mohr. Mas você também consegue traçar
tendo a tensão principal menor, que é a tensão confinante, que é aquela que você confinou, que você adensou o solo no início do ensaio. Se ele é um ensaio adensado, treaxial adensado, você vai ter a tensão de ruptura daquele solo. A tensão de ruptura, você também vai ter a deformação, que a gente vai ver mais tarde, né? Mas a partir dessa tensão de ruptura, fazendo vários ensaios, a gente consegue determinar vários círculos de Mohr, né? Com aquele conjunto de tensões obtidas, e então a envoltória de ruptura, que seria o critério de Mohr, ele é experimental. Agora tem um detalhe, o critério de Mohr é uma curva, né? Então, vamos falar de argila, né, que fica mais fácil. Argilas, quando elas estão numa situação de sobreadensamento, ou seja, mais próximos, né, com tensões menores, tensões normais menores, a gente vai ter, pelo critério de Mohr, uma situação de uma curva mesmo aqui. E é claro que ela vai passar pela origem, porque de fato, a gente vai discutir isso depois também, a correção não é aquele valor C que a gente encontra quando a gente tem ensaio, o resultado, né, análise do ensaio treaxial. Mas enfim, a gente vai, o critério de Mohr, ele é uma curva, né, principalmente, ele deixa de ser uma reta de fato, para tensões normais menores. Agora, o de Coulomb não, ele de fato é uma reta, que aqui a gente inseriu esse intercepto de coesão, que a gente erroneamente chama de coesão, mas ele é uma reta. Bom, a gente tem que a tensão de ruptura, quer dizer, quando eu tenho vários círculos de Mohr e na tensão de ruptura eu uno aquelas várias tensões de ruptura, né, uma para cada círculo de Mohr, eu vou ter uma reta, né, que pode ou não passar pela origem, e a gente vai ter ali uma tensão, né, um conjunto de tensões de ruptura que a gente pode obter a partir de tensão confinante. Enfim, a gente pode, a partir daquelas tensões de ruptura medidas em laboratório, obtidas em laboratório, a gente vai traçar uma envoltória, né, de ruptura, e a partir dela a gente pode obter outros pares de tensões de ruptura. Bom, aí a gente vai chegar à seguinte conclusão, que nesse caso, por exemplo, a tensão de ruptura cisalhante é menor que a cisalhante máxima, porque numa situação de cisalhante máxima, a tensão normal é autossuficiente para não deixar que o corpo rompe. E na tensão de ruptura, a tensão normal não é suficiente e o corpo acaba rompendo. E como a gente já falou, a gente vai ter uma inclinação em alfa, né, desse plano que vem também para o círculo de Mohr. E o alfa, ele pode ser correlacionado ao ângulo de atrito, né? Na verdade, nem é correlacionado, aqui é só uma questão geométrica mesmo, né? O alfa vai ser 45 graus mais o ângulo de atrito interno do solo sobre o 2. Então, tendo alfa, a gente encontra o ângulo de atrito do solo. Tendo também as tensões principais maiores, a gente encontra o ângulo de atrito do solo. É possível também.